Via Justiça de hoje debate a situação dos presos com doença mental em Minas e no país. Nossos convidados vão analisar também a lei da reforma psiquiátrica que completou 10 anos em 2011. Participam do programa o desembargador Herbert Carneiro, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a psicóloga Gabriela Mansur, do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A lei da reforma psiquiátrica foi sancionada no dia 6 de abril de 2001. 10 anos depois de sua entrada em vigor, o que dizer da eficácia da Lei 10.216, desembargador Herbert Carneiro? É um avanço, não resta dúvida, e a gente tem que registrar sempre, até porque essa lei teve origem aqui em Minas. Nós tínhamos uma lei anterior, a 11.800 de 1998, que tratava no âmbito do Estado de Minas Gerais da reforma psiquiátrica. Posteriormente veio a lei federal e hoje esse conceito de desmistificar mesmo a questão manicomial, né, de tratar o cidadão o mais possível ambulatorialmente, né, com assistência da família, que é fundamental no processo de recuperação, tratar por meios terapêuticos, né, que seja possibilitar ao cidadão a sociabilidade. Não é segregá-lo como se fez durante anos e anos no país, em hospitais, fazendo com que ele passasse, às vezes, uma vida no hospital e não se recuperasse nunca. Hoje há uma intervenção efetiva do Estado, dos poderes constituídos, da sociedade civil, das famílias, no sentido de avançar na construção dessa nova política antimanicomial. É lógico que o Brasil tem uma dimensão enorme, são 5.800 municípios aproximadamente, nem todos os municípios estão devidamente aparelhados do ponto de vista terapêutico para o enfrentamento dessa questão, mas tem que se reconhecer ao longo desses 10 anos que nós avançamos muito e continuamos avançando. Como disse o desembargador Herbert Carneiro, o objetivo da lei foi promover a inclusão social, a solidariedade e a dignidade de milhares de pessoas que sofrem de doenças mentais no Brasil. Mas, doutora Gabriela, essa lei tem conseguido esses resultados? Sim, eu acho que o PAI-PJ vem mostrar como a aplicação da lei, no caso do acompanhamento do portador de sofrimento mental que cometeu algum ato infracional, pode acontecer em meios extra-hospitalares. O PAI-PJ ele se compõe de uma equipe interdisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais e assistentes jurídicos que vão procurar realizar a conexão entre a medida jurídica e o tratamento. Então, esse paciente é acompanhado pela essa equipe e pelo tratamento que ele vai realizar na rede aberta, seja nos centros de saúde, nos CERSANs, no centro de convivência, nas residências terapêuticas. Então, oferecer a esse paciente uma rede de apoio e de suporte é fundamental para que a gente possa conseguir um êxito no tratamento. É correta a visão antimanicomial e o sofrimento das famílias que não têm como internar seus doentes? Nós fizemos um Povo Fala em Belo Horizonte sobre isso, perguntamos: o senhor acha que as famílias de doentes mentais estão tendo muitas dificuldades no tratamento destes pacientes depois da lei que mandou evitar a internação? Chega num nível, às vezes, que a família não consegue mais conviver, né, com o doente. E fica também sacrificado, né, para quem está sofrendo e passando por esse processo. Tem certos doentes que precisam de internação e que não podem ficar sozinhos. Se a lei proíbe a internação, e aí, às vezes as famílias não têm condições de cuidar das pessoas dentro de casa, né? Depois que aconteceu, que votaram nessa lei que está dessa forma, ficou mais difícil, dificultou. O que já era ruim ficou ainda pior. São pessoas que precisam de cuidados especiais. E se a lei determina que eles não podem ficar internos, então terá que ser por responsabilidade da família. Muitas famílias não têm condição. Então é um transtorno muito grande para a família. Eu acho que é uma responsabilidade, sem dúvida, do Estado. Doutor Herbert, comentário do senhor sobre a fala popular. É preciso fazer uma distinção. É lógico que o portador do transtorno mental, aquele que não está em conflito com a lei, que não se sujeitou
a um processo e que me parece ser o caso abordado pelos entrevistados, realmente é um drama no país, como eu acabei de dizer há pouco. Nós temos 5.800 municípios aproximadamente, e temos menos de 2.000 estruturas de CAPS, que são exatamente os centros de atendimentos, né, de terapêuticos municipais, que possibilitam essa deshospitalização. É uma estrutura da rede de saúde, né, municipal e estadual. Tem que haver uma conciliação aí entre as duas estruturas para possibilitar a esse cidadão esse atendimento fora do meio hospitalar. A lei realmente determina internar só em casos extremos, e o internamento não pode ser perpétuo, ele não pode ser para a vida toda. Agora, há que se reconhecer que para o cidadão comum, portador do transtorno mental, há ainda uma dificuldade muito grande. Eu te cito, por exemplo, eu trabalhei numa região, Caratinga, fui juiz em Caratinga. Caratinga tem uma estrutura de terapêutica que possibilita ao portador de transtorno mental uma assistência adequada. Mas uma cidade próxima, como Entrefolhas, por exemplo, não tem essa estrutura. Então, é aquele velho problema da saúde, e não diz respeito só à psiquiatria, diz respeito aos diabéticos e a outros problemas de saúde graves que nós temos e que precisam ser enfrentados, que as estruturas de saúde municipais ainda estão carentes. Agora, para o cidadão portador do transtorno mental que se sujeitou a um processo, e a lei fala que esse cidadão não pode definitivamente, mesmo condenado, responder pela pena privativa de liberdade, porque ele não tinha o potencial conhecimento da ilicitude quando praticou o crime ou até mesmo depois do crime, a lei fala que tem que substituir a pena por tratamento, internamento ou tratamento ambulatorial. Nesse caso, o Pai PJ, em Minas Gerais, nesse caso, é referência nacional. Nós estamos desenvolvendo uma política baseada em quê? Em intersetorialidade, em interdisciplinariedade e individualização dos casos. Nesse caso, eu posso dizer que nós estamos caminhando bem. Nós perguntamos também para uma psiquiatra: as famílias de doentes mentais têm sofrido mais após a lei da reforma psiquiátrica, que regulamentou preceitos da luta antimanicomial? Veja o que respondeu Sandra Carvalhais, presidente da Associação Mineira de Psiquiatria. É muito sofrimento também lidar com uma pessoa que às vezes está com um sofrimento mental importante, que está doente, que está com um transtorno mental. Então, muitas vezes, a internação fica como a solução, entre aspas, mais fácil, né? Porque, às vezes, a família não tem muita condição de acolher esse paciente. Mas quando ela compreende, quando ela entende, quando tem os dispositivos aí que vão atender antes de chegar lá na internação, como nós temos os ambulatórios, mesmo desde os postos de saúde, né, os serviços de urgência, até chegar na internação, tem muitos outros dispositivos. Quando o paciente é atendido nesses níveis, a família também é incluída e ela também começa a entender que a internação é um outro momento. Ela pode se tornar necessária, mas necessariamente ela não deve começar. A gente não deve começar a pensar no tratamento pela internação. Doutora Gabriela, o comentário da senhora sobre a fala do presidente. É isso mesmo, assim, o que a gente observa é que quando se rompe o laço social através da internação por longos períodos, isso vai na contramão do que é o tratamento do portador de sofrimento mental. A reinserção social, que é proposta, inclusive, pela Lei dos 10.216 de 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, ela vai se orientar exatamente por isso. Evidentemente, se esgotar dos recursos extra-hospitalares, em momentos pontuais, pode ocorrer alguma internação, mas que ela seja breve, para que esse paciente retorne ao âmbito familiar, social e de tratamento, seja no CERSANS, na saúde básica, onde existem equipes de saúde mental. O importante é que esses setores possam estar em conversa, em parceria. E a família também seja incluída, como disse a doutora, porque a família é uma das pontas do tratamento desse paciente. A família não pode se... É importante que a família se sinta incluída também, né? Mas não só ela, né? O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.